Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de história de hoje. Estamos falando de imigração, de migração, emigração. Na unidade 7, nós vimos, né, a imigração que aconteceu aqui no Brasil, para o Brasil, e a gente vai dar continuidade nesse conteúdo de migrações, na unidade 8. Circulação de pessoas na história. Peguem a apostila de vocês, na página 26 e 27, a página de abertura. Nós temos aqui uma professora mostrando um mapa do Brasil, migrações internas Brasil. Os alunos aqui, vocês e a tia Edna, primeiros passos. Que cena está sendo mostrada na ilustração? Sobre qual assunto as pessoas representadas na imagem estão falando? Que elementos da imagem podem responder a esta pergunta? Sempre a página de abertura é uma reflexão para a gente compreender o que vem pela frente, sobre o que a gente vai falar. Se estamos falando de Brasil, se temos um mapa do Brasil nesta página, a gente vai falar dessa circulação das pessoas dentro do nosso território. É um assunto bem legal, eu me sinto bem em casa falando sobre isso. Falaremos da imigração dos nordestinos para São Paulo. Meus pais são nordestinos, eles participaram dessa movimentação que foi muito intensa na década de 70, e aí a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Dando continuidade, na página 28, movimentos migratórios ontem e hoje. A gente vai falar um pouquinho do que a gente já viu até agora e vamos falar do que acontece na atualidade. Será que ainda existe esse movimento de migração aqui dentro do nosso país? O que vocês acham? Acompanhe comigo. Você já estudou um importante movimento migratório que aconteceu no Brasil entre o fim do século XIX e o início do século XX. Naquele período, milhares de trabalhadores europeus e asiáticos mudaram-se para o Brasil em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Vou deixar um link complementar que vai ajudá-los a compreender melhor a chegada desses imigrantes aqui no Brasil. Lembra que a gente falou que eles vieram para trabalhar no café, depois eles ficaram nas cidades, que eles iam de navio, numa viagem dura, que num primeiro momento não era muito vantajoso para eles. Lembram-se? É sobre isso que está sendo falado aqui. Instalaram-se nas fazendas de café e, com o tempo, deslocaram-se para cidades procurando novas oportunidades. Nesta unidade que a gente vai estudar agora, veremos como ocorrem os movimentos migratórios no mundo de hoje, para que você conheça e compreenda os deslocamentos de pessoas de um país a outro e até mesmo dentro do próprio país. Então, existe ainda essa movimentação das pessoas do Brasil para fora, de outros países para o Brasil e dentro do nosso próprio território. Ocorreram e ainda ocorrem essa circulação de pessoas, essa migração. Será que hoje as pessoas ainda migram? Por quê? O que faz alguém querer deixar sua terra de origem e partir em direção a um novo lugar? Veremos também como ocorrem os movimentos migratórios no Brasil ao longo do tempo, na tentativa de compreender como os brasileiros migram e vêm migrando dentro de seu próprio país. A gente vai compreender porque as pessoas saem, né, de onde elas estão estabelecidas e vão para um outro lugar. E a gente vai entender como isso acontece dentro do nosso país mesmo. Por que as pessoas migraram do Nordeste para cá? Por que as pessoas mudam de uma cidade para outra? O que faz com que elas tenham essa necessidade de se mudar? Monumento em homenagem aos 80 anos da migração japonesa no Brasil, da artista plástica imigrante japonesa Tomie
ONTAC, localizado na Avenida 23 de Maio, na zona sul da capital paulista. Este monumento é uma homenagem à migração japonesa. Entendendo as migrações recentes. O que acontece? Que as pessoas ainda migram hoje em dia. Não estamos falando do passado mais. Estamos falando agora do momento atual. Na atualidade, são muitas as pessoas que migram. Segundo estudos, as migrações internacionais, ou seja, quando as pessoas saem de seu país de origem e dirigem-se a outro país, só aumentam. Então, existe ainda uma migração internacional, quando a pessoa sai de um país e vai para o outro. E esse tipo de migração vem aumentando. Em 1975, por exemplo, havia 77 milhões de pessoas nessa situação no mundo todo. 1975, 77 milhões de pessoas migravam de um país para o outro. No começo dos anos 2000, essa quantidade aumentou e o número de pessoas que havia migrado, tendo em vista a população mundial, era de 150 milhões de pessoas. Em 1975, era 77 milhões de pessoas. No ano 2000, 150 milhões de pessoas, visto que a população mundial também aumentou. Tá bom, pessoal? E hoje, como estão as migrações internacionais? Dados de 2018, nós estamos em 2020, essas informações são de 2 anos atrás, de 2018. Indicam que, atualmente, há cerca de 244 milhões de pessoas ao redor do mundo que migraram ou estão em processo de deslocamento, ou seja, de migração de um país para outro. Então, no ano de 2018, 244 milhões de pessoas estão nesse processo, estavam nesse processo de migração ou migraram, certo? Isso tudo sem contar os migrantes internos, pessoas que se deslocam dentro do seu próprio país. Esses dados são de pessoas que saem de um país para o outro. Não está levando em consideração as pessoas que se deslocam dentro do próprio país, que saem de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Tá bom? Ficou curioso? Você já sabe a diferença entre migrante, imigrante e emigrante. Agora, vai conhecer outro termo que tem relação com os nossos estudos sobre migração, muito importante nos dias atuais. Refugiados. Guardem essa palavra. Os refugiados são pessoas obrigadas a deixar sua terra de origem. Preste atenção nessa palavra aqui, ó. Obrigadas. Elas são obrigadas, elas não saem porque elas querem sair, elas são obrigadas e partir em direção a outro lugar. Elas são forçadas a essa situação em razão de guerras. Olha só, elas são forçadas em razões de guerras, conflitos, desastres naturais e perseguições políticas, por exemplo, que ocorrem em seus países de origem. Eu vou deixar um link complementar falando um pouquinho sobre refugiados. Esse link vocês também vão utilizar para fazer uma atividade dessa aula, tá bom? Olha essa imagem. A fotografia mostra a recém-chegada de Berlim, na Alemanha, na Secretaria de Estado de Saúde e Assuntos Sociais. Eles aguardam para fazer um cadastro e serem encaminhados a um abrigo na própria cidade. Tá bom? Eles chegaram em Berlim, são refugiados que chegaram em Berlim, estão aguardando para fazer um cadastro, porque o país que recebe um refugiado, ele acolhe esse refugiado. Alguns motivos para as migrações atuais. Por que as pessoas hoje em dia migram? Vamos ver alguns dos motivos. As pessoas sempre tiveram motivos para migrar. No passado,
Os imigrantes europeus e asiáticos dirigiam-se, por exemplo, para o Brasil em busca de trabalho e de uma vida melhor, deixando para trás as dificuldades financeiras e até mesmo os conflitos e as guerras que existiam em seus países de origem. Hoje, aqui a gente falou do passado, e atualmente, hoje, a maior parte das pessoas que se muda de um país também está em busca de uma vida melhor, de novas oportunidades profissionais e qualidade de vida. Veja algumas razões e facilidades para a ocorrência de migrações nos dias atuais. Então, a gente vai ver por que as pessoas mudam, né? As razões e as facilidades, porque antigamente as pessoas viajavam naqueles navios, eram viagens duríssimas. Hoje não, né? Eles não perdiam contato com os familiares que estavam nos outros países, no país de origem. E hoje isso acontece? Não, a gente tem muita tecnologia. Falta de perspectiva dos imigrantes ou dos refugiados de modo geral, em seus próprios países. Pobreza, falta de emprego, de moradia, más condições de saúde. Então, um dos motivos, falta de perspectiva dos imigrantes. Porque no país onde eles estão, né, ou eles são refugiados, que são obrigados a fugir, né, dos seus países por alguns motivos, né, guerras, desastres, ou pela pobreza, né, falta de emprego, de moradia, de condições. Então, eles vão em busca de uma vida melhor, de condições de vida, porque ali onde eles estão, sem condições. Rapidez nos deslocamentos. Com meios de transportes mais ágeis, como os aviões e a facilidade de adquirir passagens de ônibus ou mesmo de trens, os deslocamentos tornaram-se mais frequentes se comparados com o que ocorria no passado. Então, hoje a pessoa vai de avião, vai de trem, vai de ônibus, então esse deslocamento ele fica muito mais fácil. Facilidade nas comunicações. Com a internet e os telefones celulares, existe mais comunicação entre as pessoas e, consequentemente, as notícias sobre oportunidades de trabalho e de estudo nos locais de destino das pessoas que querem migrar circulam mais rapidamente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho que há uns 3 meses, ele foi convidado a trabalhar lá na Alemanha. Ele colocou o currículo dele num desses sites que acessa mundialmente, e a partir disso, uma empresa da Alemanha viu, né, as qualificações dele, e através dos meios de comunicação, primeiro ele colocou na internet que é o meio de comunicação. A empresa entrou em contato com ele, então ele foi para trabalhar lá. Então ele foi atrás de melhores condições, mas porque os meios de comunicação facilitaram isso. Como é que alguém lá da Alemanha ia saber que ele tem um bom currículo, que ele saberia trabalhar naquela área? Através dos meios de comunicação. Então ficou muito mais fácil. Então, essa comunicação mundial faz com que as pessoas consigam melhores condições de trabalho em vários lugares do mundo. O currículo ele pode ser encaminhado para qualquer lugar. Nessa fotografia, feita em 2015, vemos mulheres que chegaram da Síria à cidade de Berlim, na Alemanha, na condição de refugiadas. Note que uma delas utiliza um aparelho celular para registrar este momento. Fugindo de catástrofes naturais. Nós estamos no planeta Terra, e existem catástrofes naturais que acontecem. E muitas vezes as pessoas não conseguem ficar mais naquele lugar. Elas precisam migrar, elas precisam sair de lá e procurar outro lugar. Além das pessoas que saem de suas cidades ou de seus países por desejarem uma vida melhor e novas oportunidades de trabalho, há aquelas que são obrigadas a se deslocarem por ocorrência de catástrofes naturais, como terremotos, ciclones, erupções vulcânicas, processos de desertificação. O que é isso? Formação de paisagem árida, seus recursos que a natureza oferece, como árvores e até mesmo água, formação de deserto. Então, ali não tem como sobreviver, não tem água, não tem plantação, não tem nada, as pessoas têm que sair de lá.
de desmatamento, bem como deslizamentos de terra no lugar onde moram. Essas tragédias obrigam algumas populações a se deslocarem em busca de um novo local para viver. Destinos de quem migra. Veja agora alguns movimentos migratórios que ocorrem na atualidade. Os Estados Unidos recebem imigrantes originários principalmente da América Latina. A Argentina, o Brasil e o Chile recebem trabalhadores imigrantes vindos de países vizinhos, como a Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador e Paraguai. O Haiti, país localizado na América Central, foi devastado por um terremoto em 2010. Eu lembro disso, sabia, gente? Muito triste. Desde então, sua população enfrenta a pobreza e problemas com falta de moradia e de água. Nós estamos em 2020 e desde 2010, depois desse terremoto, eles enfrentam esses problemas com falta de moradia e de água. Por conta disso, muitos trabalhadores haitianos decidiram emigrar. Lembram-se que emigrar é quando a pessoa está no seu lugarzinho e vai para outro, por isso que tem o E na frente, essa é a diferença. Um dos destinos dessas pessoas tem sido o nosso país, Brasil. Países da Europa, como Inglaterra, a Alemanha e Espanha, também recebem muitos trabalhadores imigrantes vindo especialmente da América Latina e de países da África. Nesta imagem, feita em 24 de setembro de 2017, vemos a movimentação de pessoas na Praça Cantuta, durante a Feira Cantuta, tradicional encontro da cultura boliviana que acontece sempre aos domingos na cidade de São Paulo. São Paulo tem cultura do mundo inteiro, é riquíssimo em cultura, né? Quem pode visitar São Paulo é uma boa. Desafio. Para responder esse desafio, assista o link complementar que eu comentei a respeito dos refugiados. Podem conversar com os pais, né? Falar sobre o assunto, mas o link vai ajudar a compreender o que são os refugiados, tá bom? Atualmente, os países do continente europeu recebem muitos imigrantes provenientes de países mais pobres ou em situações de guerra, como os refugiados vindos da Síria. Por que essas pessoas estão se deslocando? Qual é a importância de receber bem esses refugiados? O que vocês acham? Vocês vão responder no caderno, a partir do link que vocês vão assistir e vão me enviar, tá bom? Conversem com os pais de vocês, porque é um tema muito interessante de ser abordado, de ser debatido. Conectando com a língua portuguesa. Uma maneira eficaz de conhecer outras culturas é por meio da leitura. Lendo, conseguimos perceber situações, hábitos, culturas e até pessoas. Assim, para conhecer melhor a situação dos refugiados que fogem de seus países em decorrência de situações extremas, como a guerra da Síria, lê a história em quadrinhos, Um Outro País para a Ásia, de Sarah Garland. Na história, a Asi viaja às pressas com seus pais para outro país e precisa aprender novos costumes, uma nova língua e fazer novos amigos. Dica de leitura. Agora a gente vai falar um pouquinho das migrações internas no Brasil, dessa história de migração interna, né? Quando ela ocorreu, por que ela ocorreu, tá bom? Agora, vamos ver como ocorrem as migrações dentro do Brasil. Para começar, é importante entender que as migrações do campo para a cidade acontecem há bastante tempo em nosso país. Então, as pessoas saírem do campo para morar na cidade, isso já acontece há muito tempo. Mas dados sobre os movimentos migratórios brasileiros podem ser vistos nos gráficos abaixo, que mostram em porcentagem as populações rural e urbana no Brasil em dois momentos, em 1940 e em 2015. População rural e urbana. Na legenda, vemos que
O rosa é urbana e o verde é rural. Em 1940, conforme a legenda, nós vemos que o rosa é a área urbana. Então, 31% da população vivia na área urbana e 69% na área rural. E em 2015, isso mudou. Na área urbana, viviam 84,7% da população e na área rural apenas 15,2%. São dados do IBGE. Analisando o gráfico, percebemos que a população que vive nas cidades do Brasil tem aumentado muito ao longo do tempo. A industrialização, o crescimento dos serviços nas cidades, como comércio, escolas e hospitais, e os deslocamentos da população do campo em direção às áreas urbanas, em busca de oportunidades, por conta da diminuição dos postos de trabalho na agricultura. Lembra que nós vimos que diminuiu o número de condições de trabalho, de postos de trabalho lá na agricultura, as pessoas vieram para a cidade. São alguns fatores que contribuem para essas migrações internas. Jogo rápido. Este jogo rápido vocês vão responder analisando este gráfico, tá bom? 1. O primeiro gráfico apresenta dados de 1940. Naquela ocasião, havia mais pessoas morando no campo ou na cidade? Aqui, ó. Neste primeiro aqui, ó. Havia mais pessoas no campo ou na cidade? Comentem e coloquem a porcentagem de cada um para justificar a resposta de vocês. E no segundo gráfico, o que aconteceu neste outro gráfico aqui, ó? O que aconteceu? Justifiquem a resposta também de vocês, colocando a porcentagem de cada um, tá bom? Migrações após a década de 1950. Um dos movimentos migratórios mais marcantes da história do Brasil é o das pessoas que saíram da região Nordeste em direção a Sudeste. A partir da década de 1950, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte passaram a receber grande número de homens e mulheres, trabalhadores vindos dos estados da região Nordeste de nosso país. Quais são esses estados? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os meus pais vieram do Rio Grande do Norte, aí na década de 70, mais ou menos, eles chegaram aqui. Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu tenho irmãos que nasceram lá. Então, eles vieram em busca de oportunidade. Primeiro veio o meu pai, ele se estabeleceu aqui, arrumou emprego, depois ele buscou minha mãe e meus irmãos mais velhos para vir morar aqui em São Paulo. Então, ele participou desse movimento migratório. Meus pais participaram, meu pai primeiro, depois trouxe o resto da família. No entanto, existiram outras migrações, por exemplo, a dos gaúchos do Rio Grande do Sul para várias regiões do Brasil, como Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, a mais intensa foi essa dos nordestinos aqui para a região Sudeste, mas do Rio Grande do Sul também migraram para estas outras regiões, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Os trabalhadores que se deslocaram para essas regiões foram atraídos pelas oportunidades de trabalho que elas tinham a oferecer, fosse na indústria, na construção civil, nos serviços e em terras para cultivo. Os trabalhadores do Nordeste que migravam para o Sudeste estavam também fugindo da seca e da situação de pobreza em que se encontravam em sua terra natal. Até a década de 1980, esse movimento migratório continuou alto. Então, até a década de 1980, as pessoas continuavam migrando. A composição da população, bem como da cultura, da arte e do mundo do trabalho, na região Sudeste, teve participação importante desses homens e mulheres nordestinos. Porque na região Sudeste, essas pessoas fizeram essa região, porque foram eles que trabalharam durante todas essas décadas. A partir da década de 1990, quando a indústria nas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais já não crescia tanto quanto no passado, essa migração passou a diminuir.
Dados mostram que muitos dos trabalhadores nordestinos que viviam nesses 3 estados do Sudeste voltaram para o seu estado de origem em consequência dessa nova realidade. Então, eles começaram a voltar para suas terras de origem. Cordel do pernambucano Severino Borges, sobre o caminho dos migrantes da região nordeste do Brasil. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, pessoal. Nossa São Paulo, né, essa região sudeste, então ela foi erguida com o trabalho de muitos nordestinos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acessem os links complementares e façam a atividade que eu deixei. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.